A lição 7 aborda o tema A Promessa de um Coração Novo. Texto áureo. Eu lhes darei um novo coração e colocarei dentro de vocês um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O texto áureo citado, baseado em Ezequiel 36:26, é uma promessa divina de transformação profunda, tanto no aspecto espiritual quanto no emocional. Deus promete substituir o coração de pedra, que representa uma condição endurecida, insensível e rebelde, por um coração de carne, sensível e receptivo à vontade de Deus. Esse novo coração simboliza uma mudança radical na natureza humana, onde os que são salvos passam a ter uma nova disposição para obedecer e seguir a Deus. O Espírito novo que Deus promete colocar em nós se refere ao Espírito Santo, que renova a vida interior, habilitando o crente a viver de acordo com os preceitos divinos. Essa promessa se cumpre plenamente na obra redentora de Cristo, onde, ao sermos regenerados, somos capacitados a viver uma vida de comunhão e obediência a Deus. O novo coração reflete uma nova identidade em Cristo, marcada pela fé, pelo amor e pela transformação interior. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus recebe um coração novo, inclinado para a palavra de Deus e disposto a cumprir a sua vontade. A verdade prática enfatiza a transformação que ocorre na vida do cristão quando ele recebe um novo coração em Cristo. Esse novo coração é um símbolo de renovação espiritual, que acontece quando alguém se entrega a Jesus e experimenta a regeneração por meio do Espírito Santo. O coração novo não é apenas uma mudança externa ou superficial, mas uma transformação profunda no interior do indivíduo, que passa a ter uma nova natureza, agora inclinada para a vontade de Deus. O coração novo dado por Deus é sensível à sua palavra, ou seja, a pessoa se torna mais receptiva à orientação divina e à sabedoria das Escrituras. Isso significa que o salvo passa a ter desejo de estudar a palavra de Deus, meditar nela e aplicar seus ensinamentos em sua vida cotidiana. Além disso, o salvo se torna disposto a cumprir a vontade de Deus. A inclinação para a obediência torna-se natural, porque o novo coração recebe o impulso do Espírito Santo, que capacita a pessoa a seguir os caminhos de Deus, mesmo diante de desafios. Essa disposição não é algo forçado, mas um reflexo do novo relacionamento com Deus, fruto de uma transformação interna operada por Ele. Portanto, a verdade prática nos ensina que a salvação não é apenas uma mudança de status diante de Deus, mas uma transformação interna que resulta em uma vida nova, marcada pelo desejo de viver conforme a vontade de Deus e de andar em obediência à sua palavra. Leitura bíblica em classe. Romanos 2, 25 e 29. A circuncisão tem valor de fato, se você guardar a lei. Mas se você for transgressor da lei, a sua circuncisão torna-se como incircuncisão. Então, se o incircunciso guardar os preceitos da lei, a incircuncisão não será considerada como circuncisão? E aquele que por natureza é incircunciso, mas cumpre a lei, não o julgará, você, que possuindo a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei? 28. Pois não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é feita na carne. Mas judeu é quem é interiormente, e a verdadeira circuncisão é a do coração, no espírito, não na letra. O louvor dessa pessoa vem de Deus e não dos homens. Jeremias 31, 34. 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o pacto que fiz com seus antepassados no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu pacto, embora eu fosse o seu marido, diz o Senhor. Mas este será o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei a minha lei dentro deles e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 34. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor.
pois perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Os textos de Romanos 2, 25 e 29 e Jeremias 31, 30 e 34 apresentam temas de renovação e transformação que são essenciais para a compreensão do pacto de Deus com seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Embora abordem contextos diferentes, ambos destacam a importância da obediência interior e a obra de Deus no coração do crente. Romanos 20, 29, a verdadeira circuncisão. Neste trecho, o apóstolo Paulo discute a relação entre a circuncisão física e a verdadeira obediência a Deus. Ele afirma que a circuncisão, que era um sinal externo de aliança com Deus para os judeus, tem valor apenas se acompanhada da obediência à lei. Caso contrário, mesmo os judeus, que possuíam o sinal físico da circuncisão, seriam considerados como incircuncisos diante de Deus devido à sua transgressão da lei. Paulo contrasta a circuncisão externa, na carne, com a circuncisão do coração, que é a verdadeira circuncisão. Ele ensina que a verdadeira obediência a Deus não se dá em aparência externa, mas em transformação interior. O cristão, sendo chamado a viver uma vida que reflete essa transformação do coração, não deve confiar em rituais externos, mas em uma fé genuína que resulta em obediência à palavra de Deus. Isso se alinha com o conceito de um coração novo, conforme o Novo Testamento ensina, no qual a pessoa é capacitada a viver de acordo com a vontade de Deus por meio do Espírito Santo. Jeremias 31, 31, 34, o novo pacto. Em Jeremias, Deus faz uma promessa de um novo pacto com a casa de Israel e a casa de Judá. Este novo pacto é contrastado com o pacto antigo, que foi quebrado pelo povo, pois apesar de Deus ter os tirado do Egito e dado suas leis, o povo não foi fiel. O novo pacto que Deus promete será interior, não mais exterior como o pacto da lei que foi dado a Moisés. Deus diz que colocará sua lei dentro deles e a escreverá no coração do seu povo. Isso indica uma mudança radical, onde a obediência a Deus será natural, pois ele mesmo operará essa transformação interna. Este novo pacto também destaca a íntima relação entre Deus e seu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O perdão completo dos pecados é uma das bênçãos deste novo pacto, onde Deus promete perdoar a maldade do povo e não mais se lembrar dos seus pecados. O conhecimento de Deus será algo profundo e pessoal, não sendo necessário que alguém ensine ao outro a conhecer a Deus, pois todos terão uma experiência direta com Ele. Comentário conjunto dos dois textos. Ambos os textos abordam a necessidade de uma transformação interior e a obediência genuína a Deus. Enquanto em Romanos 2, 25 e 29, Paulo fala sobre a circuncisão do coração, que é evidência de um relacionamento verdadeiro com Deus. Em Jeremias 31, 34, a promessa do novo pacto enfatiza que Deus escreverá sua lei no coração do seu povo, tornando a obediência algo interno e não apenas uma formalidade externa. Esses textos juntos ensinam que Deus não se importa com rituais ou com aparência exterior, mas com a mudança interna do coração. O novo pacto, cumprido por Cristo, implica uma transformação total da pessoa, onde o crente, pela ação do Espírito Santo, é capacitado a viver conforme a vontade de Deus e sua relação com Ele se torna mais pessoal e profunda. Essas passagens nos convidam a refletir sobre a verdadeira obediência, que não é apenas externa, mas uma mudança do coração que resulta em uma vida transformada, de fé e obediência a Deus. A palavra-chave da lição é coração. Introdução. O coração possui uma perspectiva bíblica muito especial. Ele representa a realidade interior de cada pessoa. Por isso, ao longo das Escrituras, encontramos orientações que nos incentivam a cuidar do coração, protegendo-o de todas as influências negativas. Na visão bíblica, o coração é o centro da vida. As promessas feitas a respeito do coração são o tema desta lição. A introdução destaca o papel central do coração na Bíblia, não apenas como um órgão físico, mas como o centro das emoções, desejos e decisões de uma pessoa. O coração é visto como a fonte das atitudes e comportamentos, e por isso a Bíblia nos exorta a guardá-lo e protegê-lo de influências negativas. O cuidado com o coração é essencial para viver de acordo com a vontade de Deus.
As promessas de transformação e renovação do coração são uma expressão da graça divina, oferecendo ao crente a possibilidade de uma vida espiritual profunda e alinhada com os princípios de Deus. Primeiro tópico: o coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia. Na Bíblia, a palavra coração raramente é usada para se referir ao órgão físico. De forma geral, ela é empregada para designar o homem interior, revelando o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. O apóstolo Paulo faz essa distinção ao falar do homem exterior, o corpo físico, e do homem interior, alma e espírito, que juntos formam a totalidade do ser humano: corpo, alma e espírito. Assim, a palavra coração na Bíblia se refere à dimensão do homem interior, que abrange tudo aquilo que faz parte da nossa alma e espírito. O coração na Bíblia representa o núcleo do ser humano, abrangendo a mente, emoções e espírito. Em vez de se referir apenas ao órgão físico, a palavra é usada para descrever a dimensão interior da pessoa, o que define suas atitudes, desejos e decisões. Ao falar do homem interior, a Bíblia aponta para a verdadeira essência do ser humano, que vai além do corpo físico. Essa compreensão do coração como o centro da vida espiritual e emocional é essencial para entender a transformação que Deus deseja operar no indivíduo, trazendo renovação e alinhamento com sua vontade. A circuncisão do coração. O texto da leitura bíblica em classe, que aborda Romanos 2, 25 e 29, apresenta o apóstolo Paulo ensinando sobre o significado da verdadeira circuncisão da nova aliança. A circuncisão foi originalmente um ato físico instituído por Deus para os descendentes de Abraão. No entanto, no Novo Testamento, o que marca a nova aliança não é mais um sinal físico, R28, mas a obra do Espírito Santo no coração do indivíduo. Essa é a verdadeira circuncisão. É uma obra exclusiva do Espírito, que nos capacita a seguir a Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. A circuncisão do coração, conforme ensinado por Paulo em Romanos 2, 25, 29, reflete a transformação interior que ocorre através da ação do Espírito Santo na vida do crente. Enquanto a circuncisão física era um sinal externo da antiga aliança, no Novo Testamento, a verdadeira circuncisão é espiritual, marcada pela mudança interior que permite ao crente viver conforme a vontade de Deus. Essa transformação é essencial para um relacionamento genuíno com Deus, pois sem ela, não é possível ter uma conexão verdadeira e duradoura com o Pai. A obra do Espírito é, portanto, fundamental para que o cristão possa seguir a Jesus e manter uma vida espiritual viva. 3. Um coração novo. O ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias, que fala sobre a nova aliança, a qual rompe com as formas da antiga aliança. Esta nova aliança não seria mais marcada por rituais físicos e externos, mas teria a ver com a transformação interior da pessoa, pois Deus escreveria sua lei no coração e colocaria sua lei no interior da casa de Israel. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. O apóstolo Paulo faz referência a essa obra usando o termo espírito, em contraste com a letra, 2:29, pois a lei de Deus estaria agora no coração daqueles que passassem pela regeneração realizada pelo Espírito Santo. Dessa forma, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Este ensino destaca a profunda transformação que ocorre na vida do crente com a nova aliança, conforme predito por Jeremias e cumprido em Cristo. A antiga aliança era centrada em rituais e marcas externas, como a circuncisão. Mas a nova aliança, que Paulo explica em Romanos 2:29, enfatiza uma mudança interior. A verdadeira circuncisão ou transformação ocorre no coração, o centro da vida espiritual, emocional e moral. Deus, por meio do Espírito Santo, escreve sua lei no coração do crente, realizando uma regeneração que vai além de normas externas. Essa mudança interna é o que torna possível um relacionamento genuíno e pessoal com Deus, pois é Ele quem opera no coração,
tornando o crente capaz de viver conforme sua vontade. Assim, o coração se torna o centro da verdadeira obediência e adoração. Segundo tópico, o coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, ou regeneração. Com isso, ela começa a enxergar o reino de Deus e reconhece sua própria necessidade espiritual. Jesus afirmou: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, quem tem um coração regenerado e transformado participa do reino de Deus e, naturalmente, se inclina para as coisas do Espírito, buscando viver conforme os mandamentos de Deus. A regeneração, ou novo nascimento, é um marco essencial na vida do cristão. Quando alguém recebe Cristo como Salvador, há uma transformação interior que o capacita a compreender o reino de Deus e reconhecer sua necessidade de salvação. Esse novo coração, agora inclinado a Deus, busca viver conforme os princípios divinos e se alinhar com os mandamentos do Senhor. A regeneração não é apenas uma mudança de mentalidade, mas uma transformação profunda, que leva o crente a buscar e viver as coisas do Espírito, demonstrando uma verdadeira conexão com Deus. Um coração consciente. Como centro da vida interior do ser humano, o coração é o lugar onde meditamos, refletimos e avaliamos. Um exemplo disso é Maria, mãe de Jesus, que ao ouvir o que os pastores diziam sobre o menino, guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Da mesma forma, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza que vem da palavra de Deus, desenvolve a capacidade de guardar seu coração e refletir sobre o que acontece ao seu redor. Isso permite que a pessoa deseje fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O coração consciente, conforme descrito, é aquele que reflete e pondera sobre as ações e eventos ao seu redor. Maria, ao ouvir os pastores sobre o nascimento de Jesus, exemplifica essa atitude ao guardar todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Isso mostra que, além de receber e vivenciar a palavra de Deus, uma pessoa com um coração transformado é capaz de avaliar suas experiências e decisões à luz dessa palavra, refletindo sobre o que é bom e agradável a Deus. Esse coração consciente não é passivo, mas ativo em discernir e guardar os ensinamentos de Deus, com o objetivo de fazer sua vontade. Assim, o crente é guiado por uma sabedoria espiritual que não apenas observa, mas também integra os princípios divinos em sua vida diária, buscando constantemente viver de maneira que honre a Deus. 3. Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias, lemos: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Este versículo revela que o coração humano é um lugar profundo e secreto, um aspecto que é difícil para os outros conhecerem. Contudo, a Bíblia nos ensina que Deus vê o coração. Ele conhece o ser humano por completo, tanto externamente quanto internamente. O Criador formou o homem em sua totalidade, e por isso ele é capaz de contemplar e conhecer o coração de cada pessoa. Assim, aqueles que foram regenerados e transformados por Deus são vistos por ele em todas as dimensões de seu ser interior. Este tópico destaca a profundidade do conhecimento de Deus sobre o ser humano. O coração, muitas vezes considerado o local mais íntimo e secreto de uma pessoa, é completamente conhecido por Deus. Enquanto os seres humanos podem esconder suas intenções e sentimentos mais profundos dos outros, Deus é capaz de ver além das aparências e avaliar os pensamentos e motivações do coração. Isso implica que não há nada oculto para Deus, que conhece cada pessoa de maneira total, tanto externamente quanto internamente. Para aqueles que foram regenerados e transformados por sua graça, isso significa que Deus observa e compreende todas as dimensões do coração, guiando e moldando-os de acordo com sua vontade. Isso também é um chamado à introspecção, pois, como Deus conhece profundamente o nosso coração, somos incentivados a viver de maneira sincera e alinhada com sua palavra.
Terceiro tópico: as promessas de Deus para o coração. 1. Um coração feliz. Quando o ser humano recebe um novo coração, resultado da obra de Deus realizada pelo seu espírito, a felicidade se torna uma realidade em sua vida. No Sermão do Monte, Jesus apresenta uma série de bem-aventuranças, ou seja, um estado de felicidade para aqueles que manifestam as virtudes do reino de Deus. Isso revela que a verdadeira felicidade do cristão não está nas coisas materiais, mas em viver de acordo com a vontade de Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Como fruto dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje a ciência confirma que a alegria interior, ou seja, no coração, gera reações químicas benéficas que ajudam a manter o equilíbrio e a saúde do corpo. A pessoa que busca a presença de Deus em seu cotidiano experimenta a alegria do Senhor, que é a sua força. Este tópico nos ensina que a verdadeira felicidade do cristão não está nas posses materiais ou nas circunstâncias externas, mas na transformação interior que ocorre com a regeneração pelo Espírito Santo. A felicidade, ou bem-aventurança, mencionada por Jesus no Sermão do Monte, está ligada à prática das virtudes do reino de Deus, como humildade, misericórdia e pureza de coração. Quando alguém vive em conformidade com os princípios de Deus, a alegria verdadeira se manifesta em seu coração, trazendo não apenas uma sensação de paz e contentamento, mas também benefícios para a saúde física e emocional. Como a ciência tem demonstrado, a alegria interior tem efeitos positivos no corpo, promovendo equilíbrio e bem-estar. Portanto, o cristão que busca constantemente a presença de Deus e vive conforme sua vontade experimenta a alegria do Senhor, que se torna a sua força para enfrentar as dificuldades da vida. 2. Um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não há verdadeira expressão da identidade cristã. O apóstolo Paulo nos ensina: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este versículo revela que o amor de Deus é derramado no coração de todos que têm o Espírito Santo, transformando assim o coração do crente. Por isso, o coração do salvo está repleto de amor. Assim podemos viver conforme o que Paulo escreveu. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. Este tópico destaca a centralidade do amor no cristianismo, enfatizando que sem amor, a verdadeira identidade cristã não pode ser vivida. O amor de Deus, derramado no coração dos crentes pelo Espírito Santo, é o que transforma o coração do salvo. A passagem de Romanos 5,5 deixa claro que a presença do Espírito Santo no crente é o que possibilita essa experiência do amor de Deus, o que resulta em uma mudança interior. Esse amor é o fundamento de todas as atitudes cristãs, como Paulo nos instrui a nos revestirmos dele, pois é o vínculo da perfeição. Além disso, o amor cristão não se limita ao afeto pessoal, mas é uma expressão da paz de Deus, que deve dominar o coração do crente. Isso implica em uma vida de paz interior, gratidão e harmonia, vivida em comunidade, como membros do corpo de Cristo. Portanto, o amor é mais do que um sentimento, é uma ação prática, que reflete a transformação que o Espírito Santo realiza no coração daqueles que seguem a Cristo. Ele se torna o motor para viver de acordo com os mandamentos de Deus e para manifestar seu reino na terra. 3. O penhor do Espírito no coração. Na sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Este versículo revela que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, concedida por Deus e testificada em nosso coração. Além de ser essa garantia, o penhor do Espírito Santo, também conhecido como o penhor da nossa herança, assegura a vitória da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é a maior prova de que Deus cumprirá plenamente todas as promessas feitas à sua Igreja.
Este tópico ressalta o papel vital do Espírito Santo como penhor ou garantia da salvação e das promessas de Deus para os cristãos. O penhor, no contexto bíblico, é como uma antecipação ou sinal de algo futuro, e o Espírito Santo é esse sinal de que nossa salvação está segura em Cristo. Ele é o testemunho interno no coração do crente, confirmando que pertencemos a Deus e que somos parte de sua família. Além disso, o Espírito Santo assegura a vitória da Igreja de Cristo, pois ele é a prova de que Deus cumprirá todas as promessas feitas a seu povo, incluindo a promessa de vida eterna e a glorificação final. Essa garantia nos dá confiança e segurança, permitindo-nos viver com fé e esperança, sabendo que a obra de Deus em nós será consumada. Em tempos de dificuldades ou incertezas, o Espírito Santo nos lembra da certeza da vitória final que temos em Cristo. Conclusão. Nesta lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. O coração, sendo a parte interior de cada pessoa, não pode ser visto pelos outros. Alguém pode dizer uma coisa e pensar outra, ou prometer algo e agir de maneira diferente. Essas são as fraquezas da natureza humana. No entanto, Deus, em sua onisciência, conhece tudo, desde os mistérios do universo até o mais íntimo do coração humano. Ele é o Senhor que examina nosso coração, prova nossos pensamentos e recompensará cada um conforme suas ações. Esta lição é uma poderosa reflexão sobre o verdadeiro significado de um coração novo, que só é possível por meio da obra do Espírito Santo em nossa vida. Ela nos ensina que, ao recebermos a regeneração, nosso interior é transformado e passamos a viver de acordo com os mandamentos de Deus, demonstrando amor, obediência e gratidão. O estudo revela que, enquanto os seres humanos podem esconder suas intenções, Deus conhece e sonda profundamente o nosso coração. Ele é o único capaz de renovar nossa essência e nos capacitar a viver de forma verdadeira. Se você gostou dessa lição e deseja continuar aprendendo mais sobre a palavra de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deus abençoe.